Bom, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre aumentos sucessivos, né? O que são aumentos sucessivos? Quando você tem aumento atrás de aumento, atrás de aumento, atrás de aumento, certo? Só que a gente vai dividir, né, em duas partes, que são quando tem aumentos sucessivos a uma taxa constante, beleza? Ou seja, sempre a mesma porcentagem de aumento, tranquilo? E nas próximas situações, né, nos próximos slides, a gente vai falar um pouco sobre aumentos sucessivos, que as taxas são diferentes. Beleza? Então a gente vai ver as duas situações para você ficar craque nisso aqui, tudo bem? Isso aqui é importante e principalmente aumentos sucessivos tem a ver com juros compostos, tudo bem? É a mesma coisa, né? Então vamos estudar isso aqui direitinho, ó. Sendo V0 o valor inicial, VF o valor final após aumentos sucessivos de P%, com P maior que zero, beleza, temos. Agora ele está falando o quê? Então uma situação que você tinha um valor inicial e ele sofreu aumentos mensais de 20%. Tranquilo isso? Beleza? Então tá, o que eu fiz aqui então? Como é que vai ficar o valor final? Vai ficar sempre o V0, que era o valor inicial anterior, né, ao mês anterior, vezes o fator de aumento. 20%, você concorda que o fator de aumento fica 1 mais 0,2, então fica 1,2? Beleza, primeiro mês passou, qual que é o valor final que eu tenho? 1,2 de V0, concorda? Agora, desse mês para esse mês, aumentou mais 20%. Então eu tenho que pegar o valor que eu tinha antes e multiplicar pelo meu fator de aumento, certo? Aí fica 1,2 vezes 1,2 vezes V0, ou seja, fica 1,2 ao quadrado vezes V0, beleza? Do segundo mês para o terceiro mês, teve de novo um aumento de 20%, mas relativo ao valor anterior, né? Quanto que era o valor anterior? 1,2 ao quadrado de V0. E aí eu multipliquei pelo fator de aumento. Aí qual que é o meu terceiro mês? Ao final do meu terceiro mês, qual que vai ser meu valor final? V0 vezes 1,2 ao cubo. Mais uma, ó. Desse mês para esse de novo, teve um aumento de 20% relativo a esse valor anterior aqui do terceiro mês. Então, você multiplica por 1,2 para encontrar o do quarto mês. Então, o valor final no quarto mês era o valor inicial vezes 1,2 elevado à quarta. Você conseguiu pensar numa correlação que tem desse número de vezes que está tendo o aumento com o expoente que acaba ficando no final, no fator de aumento? Ó? Quando aconteceu o aumento duas vezes, ó, aqui ficou ao quadrado no fator de aumento. Quando a gente usou o aumento 3 vezes, ó, ficou o fator de aumento ao cubo. Quando a gente usou 4 vezes o aumento, ó, ficou elevado à quarta. Então você concorda que se eu tiver n aumentos, esse nosso fator de multiplicação vai ficar elevado a n? Tranquilo? Então é isso que eu quero que vocês peguem, que está aqui em verdinho. Ó. Então, quando eu tenho aumentos sucessivos à mesma taxa, o valor final vai ficar o valor inicial vezes 1 mais a porcentagem de aumento, ou seja, o fator de multiplicação, elevado a esse n, que é o quanto de aumentos teve. Tranquilo? Beleza? Se tiver 4, esse n aqui é 4. Beleza? É isso que você tem que entender. O quanto esse n, então, é a quantidade de aumentos que foi observado a essa taxa aqui. Tranquilo? Até porque pensa bem comigo, não seria prático se eu perguntar para você qual que vai ser o valor final após de 10 aumentos. Você ia fazer o quê? VF é igual a V0 vezes 1,2 elevado à décima. Agora, você vai ficar fazendo todos esses passos até chegar lá, concorda que não seria produtivo? Por isso que a gente tem essa equaçãozinha aqui, para ajudar a gente a montar de uma forma mais rápida, tudo bem? Tranquilo? Boa, então show de bola. Vamos lá ver mais coisas aí. Bom, essa é uma situação agora que a gente está vendo sobre aumentos que são sucessivos, mas que não usam a mesma taxa. Eles usam taxas diferentes, tranquilo? Então vamos lá, ó. Sendo V0 o valor inicial, VF o valor final após aumentos sucessivos com taxas diferentes. Aí temos, então tá, o que ele pediu para a gente fazer então? Aumentos mensais de 20%, 30% e 10%. Tranquilo até aí? Beleza? Então tá. Passou o primeiro mês, aumentou 20%. Então, meu valor agora final fica 1,2 do valor inicial. Lembra? Fator de multiplicação, certo? Beleza. Desse mês para esse mês aqui, agora aumentou 30%. Então, eu tenho que multiplicar o valor que eu tinha antes pelo fator de aumento desse mês, que é 1,3. Portanto, meu valor final, meu valor final vai ser o valor inicial vezes 1,56, que é a multiplicação de 1,3 vezes 1,2. Tranquilo até aí? Beleza? Boa. Do segundo mês para o terceiro mês, teve um aumento de 10%. Portanto, eu vou multiplicar o valor que eu tinha no segundo mês por 1,1, que é o fator de aumento para quando são 10%, certo? E aí o valor final vai dar 1,716. Tranquilo? Olha lá, aquilo que eu estava falando para vocês. Se o examinador perguntasse para a gente qual que foi o aumento, vocês concordam que eu teria que desmembrar isso aqui? E aí eu chegaria a 1 mais 0,716. Portanto, na verdade, o que aconteceu? O aumento foi de 71,6%.
Lembra que a gente tira o 1 daqui para encontrar qual que foi a porcentagem de aumento, certo? Se o valor final acabou sendo 1,716 do que era antes, significa que foi um aumento de 71,6%. Dá para entender isso aí? Tranquilo? Eu vou fazer uma ressalva aqui que a gente vai falar mais para frente também, mas vale a pena eu já falar agora. Não é a mesma coisa do que você pegar os aumentos aqui, fazer isso que a gente fez, né? Que é o certo. Não é a mesma coisa do que você pegar os porcentagens aqui e simplesmente somar. Então, você vai ter um aumento de 20, outro de 30, outro de 10, então eu vou somar 20 com 30 que dá 50, mais 10 dá 60, então o aumento foi de 60% no total. Não é assim que faz, tá? Porque porcentagem, essas porcentagens de aumentos, a gente está fazendo uma relativa à outra. São aumentos sucessivos, aumenta uma vez, aí você calcula o aumento sobre esse aumento, aí você calcula o aumento sobre todo esse aumento, e vai indo. Deu para entender? Se você faz somando, não recai na mesma coisa. Você viu que não dá o mesmo valor, né? Se eu somar 20 com 30 com 10, dá 60%. E a gente viu aqui que, na verdade, o aumento foi de quanto? De 71,6%. Dá para entender isso aí? Tranquilo? Então, cuidado, mas a gente vai dar uma reforçada no próximo slide nisso. Então, vamos lá. Aqui eu fiz o mesmo exercício do slide passado, né? Que são aumentos mensais de 20, 30, 10%. Ele pergunta, só que agora ele faz uma pergunta assim, qual que é o aumento acumulado? Né? Que foi o que a gente até calculou. Eu fiquei falando para vocês no slide anterior, mas eu meio que isso dei spoiler, né? Mas era para a gente falar um pouco nisso aqui. Mas vamos lá. Então, eu fiz um esquemático aqui que eu gosto de fazer até quando eu estou fazendo no meu caderno. Mas, ó, era um valor inicial. Teve um aumento de 20% no primeiro mês. Portanto, ele virou V0 vezes 1,2. Depois teve um aumento de 30%, então daqui para cá eu multipliquei por 1,3, deu 1,56 de V0, certo? Daqui para cá teve um aumento de 10%, aí eu multipliquei por 1,1, e aí o valor final foi o V0 vezes 1,716, certo? Beleza? Bom, o que significa quando ele pergunta o aumento acumulado? Ele está querendo saber o aumento daqui para cá de uma vez só, como se eu tivesse feito de uma vez só. Deu para entender? Ele poderia até falar assim, qual seria a porcentagem de aumento que eu teria que dar para desse cara aqui já chegar direto nesse. Deu para entender? Então, para eu sair do V0, do valor inicial, e chegar nesse 1,716 de V0, eu teria que ter um aumento de acumulado de 71,6%. Concorda? Lembra que aqui a gente separa o 1, né? Como eu falei no slide anterior, então fica 1 mais 0,716, e transformando em porcentagem é 71,6%, beleza? Então o aumento acumulado foi de 71,6%, tranquilo? Vale ressaltar uma coisa, se o exercício acabasse aqui, ó, aí teria, né, V0, né, um aumento de 20% fica 1,2 de V0, um aumento de 30% fica 1,56 de V0. Aí, de novo, vale ressaltar, ó, se eu somasse o 20 com 30, daria 50% de aumento, mas olha como não é 50%, aqui tem 56% de aumento. Tranquilo? Então esquece essa ideia de que em porcentagem, para saber aumento ou desconto acumulado, você simplesmente soma as porcentagens. Não é assim que funciona, beleza? Então tem essa observação aqui, ó. Para encontrar o aumento acumulado, devemos multiplicar os fatores de aumento e não somar. Beleza? Então não podemos somar os aumentos. Beleza? Tranquilo? E nem fazer 1,2 mais 1,3 mais 1,1 também não dá certo, tranquilo? Não vai recair na mesma coisa, beleza? Porcentagem é com multiplicação que a gente, dos fatores de aumento que você chegaria nisso, tranquilo? Beleza? Ficou bem claro isso na cabeça? Não pode ter dúvida para a gente não ter esses erros besta. E como o examinador sabe que tem muita gente que se confunde, ele gosta de fazer pergunta relativa a essas coisas, tranquilo? Beleza? Show de bola. Bom, agora nesse momento a gente vai começar a falar sobre as situações de redução, tranquilo? Então, daqui para frente a gente vai ver quase bem parecido o que a gente viu em aumentos, mas no caso de ter reduções, descontos, tranquilo? E quando tem variações percentuais, né, que tem desconto, significa falar que o valor final é menor que o valor inicial. Consequentemente, a gente teve uma variação negativa, né, dos valores, né, ele diminuiu, certo? Houve uma redução, houve um desconto, beleza? Então tá, de novo, o que eu falei para vocês, continua sendo a mesma história, né? A gente precisa ter a habilidade de trabalhar com o fator de desconto, o fator de multiplicação para descontos, né? E principalmente nesse caso aqui, encontrar o valor final após uma redução, beleza? Então o valor final após uma redução vai acabar sendo o valor final, o valor final após uma redução vai ser o valor inicial menos o quanto que foi essa variação aí de desconto ou de redução. Tranquilo? A mesma coisa que a gente já tinha falado em aumentos, só que em aumentos aqui era mais, né? Agora no desconto é menos, porque ele variou diminuindo o valor. Deu para entender isso? Tranquilo? Então essa é a diferença e vamos ver como que isso mexe no nosso fator de multiplicação e no todo o contexto que a gente tem, que a gente estudou de aumentos, né? Vamos ver. Então, beleza, ó, falando sobre redução, né? Já vamos fazer um exemplo aqui que é bem parecido com o do item de aumentos, mas agora é de redução. Vamos ver, ó. O preço de uma mercadoria era de R$ 200 e sabe-se que esse preço teve um desconto de 17%.
Ele quer saber qual que é o valor final. Então, vamos seguir a regrinha da equação. O valor final é o valor inicial, né, menos a variação que teve de desconto aí, certo? Então, vamos lá. O valor final vai ser 200, que é o valor inicial, né, mais, né, a redução, que é menos 17% de 200. Beleza? Aqui a gente está calculando quanto que é o valor que vai ter de desconto, o valor, né? E aí vai dar o valor final é 200 menos 0,17 vezes o 200. Vai então dar o valor final 200 menos 34. Então, meu valor final vai ser de R$ 166. Beleza? Deu para entender como calculo isso aqui? Tranquilo? É lógico que aqui eu estou mostrando para vocês de novo, para tentar colocar vocês numa sequência em que você entenda como que é montado o fator de multiplicação, no caso para descontos. Tranquilo? Foi a mesma coisa que eu induzi vocês no fator de aumento. Fui fazendo uns exemplinhos assim, para vocês entenderem como é que fica depois a montagem do próprio fator de aumento. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Ó, vamos fazer um exemplo 2 aqui, para a gente entender agora do fator de desconto, como ficaria, certo? Lembrando que para que serve o fator de multiplicação, tanto para aumentos quanto para descontos? Ele serve para a gente encontrar o valor final de uma forma mais rápida, certo? Então, quando eu tenho um aumento de uma porcentagem, se eu usar o fator de multiplicação, eu já acho o valor final rapidinho, sem precisar ficar calculando o aumento e somar com o valor que tinha antes. A mesma coisa aqui, né? A gente vai usar o fator de multiplicação para descontos, para a gente não precisar ficar calculando quanto que é o desconto e tirar isso do valor inicial. Só que com essa conta já sai direto, tranquilo? Então vamos ver esse exemplo 2 aqui, ó, que ele fala que o gerente decidiu que quer reduzir todos os produtos da loja em 17%, por quanto terá que multiplicar os valores dos produtos, né, para garantir o desconto desejado, beleza? Então vamos lá, de novo, aqui, como a gente vai usar um valor genérico de V0, certo? Então, a gente está meio que criando uma formulinha para esse cara aí, para o gerente, para ele conseguir jogar no computador, e o computador, sabendo qual que é o valor inicial do produto, já consiga aplicar o valor final com esse fator de desconto, certo? Então, vamos lá ver como ele é feito. Ó. O valor final fica V0 menos 17% de V0. Então, o valor final vai ser V0 menos 0,17 de V0. Ou seja, o valor final, botando V0 em evidência, vai ficar 1 menos 0,17, que vai dar 0,83. Tá? Então, o que a gente conclui disso? Que o meu valor final vai ser 0,83 do que era antes. Pô, se ele é 0,83 do que era antes, ele é menor que ele mesmo. Né? Ele é menor do que era, aliás. Então, o que significa isso? Teve redução. Isso é uma coisa que eu até esqueci de falar no slide anterior, mas lembra que eu falei lá no começo. Se esse número for 1, alguma coisa, é porque aumentou. Se for abaixo de 1, for 0, alguma coisa, aí é porque reduziu. Fica claro isso? Beleza? Então, o 0,83 aqui, para mim, é o fator de desconto. É o fator de multiplicação para descontos, tranquilo? Então, o que significa isso? Que o meu valor final vai ser o quê? O 0,83 vezes V0. E como que surge esse 0,83? Eu fazendo 1 menos o quanto eu tive de desconto em porcentagem. Aí transformando para decimal, né? Então, sempre 1 menos o quanto teve de desconto. Eu vou achar o meu fator de multiplicação para saber calcular o valor final de uma forma mais rápida, tranquilo? Vamos dar uma treinada aí nos próximos slides, da mesma forma que a gente fez em aumentos, porque aí eu vou falar a mesma coisa para vocês daqueles slides. Aqui você também tem que ter as mesmas habilidades de ele te dar o desconto, você criar o fator de multiplicação rápido para já saber qual que ficaria o valor final, beleza? E também que você consiga, de certa forma, olhar para isso aqui e entender quanto que foi o desconto dado. Porque podia ter um exercício que eu simplesmente só te dei isso aqui e falar assim, ó, quanto que foi o desconto? Bom, se o valor final é 0,83 do que era antes, é porque tirou 0,17 do total, do 100%. Deu para entender isso? Tranquilo? Mas vamos lá, então vamos falar um pouco disso nos próximos slides. Então, tá, sendo V0 o valor inicial, o valor final após um desconto de P%, esse P no caso é negativo, né? O que a gente tem? Então, fica o valor final, é V0 menos a porcentagem do V0, V0 menos porcentagem vezes o V0, aí o V0 em evidência fica 1 menos P%. Enfim, aqui não quero que você se preocupe tanto, eu quero que você veja isso aqui em verdinho, que foi a mesma coisa que eu fiz para os aumentos. Então, o valor final, se eu quiser fazer usando o fator de multiplicação de uma forma mais rápida, ele vai ser, então, o quê? O V0 vezes 1 menos a porcentagem de desconto. Portanto, se eu tivesse dado um desconto de 20% em alguma coisa, qual que vai ser meu fator de multiplicação? 1 menos 0,2, certo? Então, ficaria 0,8 de V0 o meu valor final. Concorda? Só que a gente tira do total o quanto foi de desconto, sobra exatamente o que vai sobrar para valor final, tranquilo? Então, o fator de desconto é 1 menos a taxa de desconto.